Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um filme sobre viagens no tempo chamado Miraculous World Londres. O filme começa com um pequeno Miraculous cheio de medo de uma certa pessoa que simplesmente brotou na frente dele e colocou um diário em cima da mesa. O Miraculous disse para essa pessoa que se ela fizesse isso, iria se arrepender muito, afinal depois que se destransformasse, esqueceria de tudo que acabou de acontecer. As coisas seriam completamente diferentes. A pessoa entretanto não dá ouvidos a esse Miraculous e começa a se destransformar. Nesse momento, ela pega o diário e lê algo que parece ser impressionante. Logo em seguida, essa mulher se transforma mais uma vez e sai daquele lugar atravessando o solo. O Miraculous diz que esse é o fim. Enquanto isso, Bunnix monitorava o tempo e jogava um jogo com suas versões mais velhas, uma de 25 anos e outra com 70 anos de idade. A Bunnix mais jovem, com apenas 15 anos, não consegue vencer as outras duas, afinal elas já sabem tudo que a jovem está pensando, pois já viveram sua vida. A de 25 fala que ela tem que ter muita calma, pois o tempo leva à experiência, só que ela só ganha da de 15 anos, pois a de 70 ganha das três todas as vezes, já são mais de 12 mil partidas vencidas. A mais jovem não está nem um pouco feliz e fala que as duas tendo tanta experiência assim é como se estivessem roubando no jogo. Logo, elas se preparam para mais uma partida, só que de repente as mais velhas começam a desaparecer. Acontece que acabou de começar o fim dos tempos. Todas as duas mais velhas já passaram por isso e dizem que é a mais nova que vai ter que consertar tudo dessa vez. Ela pergunta o que está acontecendo e pede dicas para as outras duas, mas elas não vão lhe ajudar, afinal a jovem precisa adquirir experiência sozinha. Ela então começa a olhar todas as linhas do tempo possíveis para saber o que está acontecendo de errado no universo e fica checando se a Ladybug e o Cat Noir ainda existem. Nessa primeira linha do tempo, Marinette virou a Ladybug normalmente e o Adrian se apaixonou pela Ladybug. Os dois trabalharam juntos. O pai do Adrian se tornou o Hawkmoth e também um dia Adrian e Marinette finalmente se beijaram. Eles entretanto ainda não sabem quem é quem. Nessa linha do tempo, Hawkmoth também akumatizou a maioria das pessoas do mundo para tentar derrotar a Ladybug e o Cat Noir. A senhorita Tsurugi, uma aliada do Hawkmoth, prendeu a sua filha naquele lugar para poder protegê-la, e o Hawkmoth fez a mesma coisa com o Adrian. Depois disso, Ladybug descobriu que o Hawkmoth se transformou no Monarca e que sua verdadeira identidade era o Gabriel, o pai do Adrian. Ladybug então conseguiu derrotar o Monarca e tudo está acontecendo da mesma maneira, só que de repente, simplesmente essa linha do tempo fica toda preta. O universo foi apagado ali. Bunnix corre para outras linhas do tempo e elas também desaparecem, até que em uma delas ela vê o exato momento onde acontece uma espécie de explosão bem na frente da Marinette. Em outra linha do tempo, Ladybug trabalhou bastante para salvar o planeta Terra e depois foi lá visitar aquela jovem e o Adrian. Agora, finalmente, depois que o Monarca foi derrotado, o mundo não corre mais risco e ela está em dúvidas a respeito de contar para o Adrian que seu pai era o Monarca. Isso poderia destruir a vida do jovem, afinal, como seria ser filho do maior supervilão do planeta? Como o Monarca acabou utilizando os poderes de todas as Miraculous que conseguiu para fazer um último pedido de ressuscitar a sua funcionária que tomava conta do Adrian, Ladybug resolveu honrar esse sacrifício e assim que chegou lá perto do jovem, ao invés de contar a verdade, ela disse que seu pai Gabriel salvou o mundo removendo os Miraculous das mãos do Monarca e depois fazendo um pedido para se sacrificar e trazer de volta a funcionária do Gabriel. Assim, ele utilizou sua própria alma e a alma do Monarca para realizar esse pedido. Adrian ficou em choque assim que ouviu isso. Irritado, ele disse que a Ladybug deveria ter derrotado o Monarca antes de seu pai ter que se sacrificar. A heroína fala que tentou lutar contra o Monarca, mas ele era poderoso demais, apenas o Gabriel pôde fazer alguma coisa. Adrian se recusa a acreditar em tudo isso, afinal seu pai acabou de perder a vida e diz que se seu próprio pai não o tivesse trancado naquele lugar, ele poderia ter salvado o homem. Ladybug pede desculpas, mas diz que ele não poderia ter feito nada. Foi por isso que seu pai o mandou para aquele lugar, para que ele ficasse protegido. Muito triste, então Ladybug sai daquele lugar e vai se encontrar com a funcionária do Gabriel. Agora sim, ela pode demonstrar toda a sua tristeza. Depois disso, ela saiu por aí destruindo todas as coisas do Monarca e em seguida contou a mesma história que havia contado para
revelar o Adrian para toda a imprensa, para que eles passem a mensagem para o resto do mundo. Quando o próprio Adrian se encontrou com a funcionária, ele teve que abraçá-la, pois estava muito triste. Só que no momento que viu a Marinette, voltou a ficar um pouco feliz. Ela chegou em casa e com todos aqueles Miraculous começou a pensar no que fazer. Sem muitas respostas, nem mesmo com quem desabafar, ela anotou tudo o que aconteceu em seu diário e depois foi dormir. Na manhã seguinte, quando acordou, Marinette viu uma luz e correu para a varanda. Era uma espécie de explosão destruindo o planeta inteiro e ela não pôde fazer nada, pois estava sem nenhum dos Miraculous. Por sorte, a Bunnix abriu um portal e conseguiu removê-la daquela linha do tempo. Ela disse que esse é o fim do universo e as duas têm que descobrir o que está acontecendo. Para isso, elas começam a assistir tudo o que aconteceu em outras linhas do tempo, enquanto várias estão desaparecendo. Para poder ajudar, Marinette vai precisar de um Miraculous e ela sabe que uma vez ela desistiu de sua Miraculous e vai aproveitar para voltar bem nesse dia até sua casa e subtrair a Miraculous dela mesma. Quando volta e se transforma, agora Ladybug é a Chronobug, afinal pode viajar no tempo. Junto da Bunnix, então, elas começam a monitorar para ver quando foi o momento que as Miraculous sumiram e descobrem rapidamente aquela pessoa do começo do filme estava intangível, invadindo o apartamento e procurando pelas Miraculous. Assim que as encontrou, aquela pessoa saiu dali com todas. Marinette e Bunnix então voltaram o tempo até o começo dessa cena e ela entrou no apartamento para tentar impedir a pessoa de levar todas as Miraculous, só que não tinha nada para ser feito, afinal, essa pessoa não podia ser tocada por nada. Ela conseguiu sair do apartamento e Marinette tentou ir pro lado de fora para impedi-la, mas já era. Pelo menos ela viu aquela borboleta passando e imaginou que esse vilão deve ser uma das pessoas akumatizadas. Para piorar, essa pessoa também tem um Miraculous e sabe a verdadeira identidade da Ladybug. Nesse momento, a pessoa fez o pedido quando juntou todas as Miraculous e o universo foi apagado. Marinette voltou com a Bunnix e pensaram no que fazer. As duas então sabiam que deviam encontrar aquela pessoa antes dela descobrir quem é a Marinette. Por sorte, ela sabe que só pode ter sido no momento que ela revelou sua identidade para o Monarca. E elas voltaram até esse ponto numa outra linha do tempo. E realmente estavam certas. Depois que a Miraculous borboleta caiu, aquela pessoa estava lá observando tudo. Foi ali que ela pegou a Miraculous e também descobriu a verdadeira identidade da Ladybug e anotou em uma espécie de diário. Aquela pessoa viu tudo o que aconteceu. A Marinette, que está lá junto com a Bunnix, percebeu que essa pessoa deve estar agindo sozinha, pois está anotando tudo. Isso quer dizer que depois que ela se destransforma, essas anotações servem para se lembrar de tudo o que aconteceu. Agora, Marinette volta naquele momento para impedir essa pessoa de descobrir que ela é a Marinette. Eles começam um embate lá na cena, mas a Marinette não conseguiu pegá-lo. Aquela linha do tempo então foi apagada e elas observaram outra, onde aquele vilão estava escondido numa sala de comando, enquanto a Ladybug contava sua verdadeira identidade para a funcionária do Gabriel. Para tentar impedir essa pessoa de descobrir sua identidade mais uma vez, Marinette vai até lá. Ela começa um embate para impedir essa pessoa, mas não consegue a tempo e ela consegue anotar mais uma vez. Marinette não vai desistir e Bunnix volta com ela no tempo de novo e dessa vez ela consegue trazer esse vilão até elas naquele lugar fora do tempo. Marinette então destrói o dispositivo que essa pessoa está utilizando para se movimentar através dos lugares, mas ela acaba simplesmente voltando para seu esconderijo. Marinette agora sabe que o segredo para derrotar esse vilão está naquele diário e elas só precisam descobrir quando e onde ele vai aparecer de novo. As duas então monitoram a outra linha do tempo e vão até aquele momento que a Ladybug chega naquele lugar para libertar o Adrian e a outra jovem. Marinette percebeu algo impressionante. Quando ela entrou naquele lugar naquele momento, a luz já estava acesa, o que significa que alguém acabou de entrar ali segundos antes dela, pois a luz acende e apaga devido à presença de pessoas. Elas então pesquisam as imagens daquela linha do tempo e percebem que o vilão estava lá o tempo todo. Marinette mal pode acreditar que não percebeu isso quando aconteceu. Ela então se teleportou até aquela linha do tempo e começou um embate contra o vilão. Só que ele desaparecendo e aparecendo quando quiser torna esse embate extremamente difícil para ela, que utiliza os portais da Bunnix para ajudar. Mas mesmo assim, o super vilão conseguiu encontrar a verdade e escrever em seu diário. Sem desistir, Marinette tentou puxá-lo mais uma vez para aquele outro lugar, só que não conseguiu. Mesmo estando triste com isso, ela teve uma brilhante ideia. A jovem voltou até seu apartamento e pegou certos itens espalhados por seu quarto. Essa é a receita
feita para salvar o universo. As duas então voltaram um tempo mais uma vez. Marinette conseguiu chegar naquele lugar e subtrair o diário daquela pessoa, descobrindo que seu nome estava escrito no final. E aí sim vemos para que Marinette queria aqueles itens. Era para poder apagar o seu nome do diário e escrever o nome de outra pessoa. Ela então volta na linha do tempo, em um ponto onde o vilão não descobriria que ela viajou no tempo e ficou editando o seu diário. Os dois voltam pro embate, mas dessa vez Ladybug se deixa ser derrotada para que o vilão leve o seu diário. E assim que essa pessoa volta pro esconderijo e se destransforma, ela lê no diário o nome do Gabriel e diz que isso é impossível, ele não pode ser a Ladybug, pois já perdeu a vida. Seu plano foi por água abaixo e seu Miraculous ficou muito feliz. De repente, as linhas do tempo começaram a reaparecer. Chronobug e Bunnix ficaram muito felizes e as versões mais velhas da Bunnix apareceram para dar os parabéns para elas. Agora Chronobug terá que voltar, mas antes pergunta para elas se foi certo não ter contado a verdade para o Adrian. As versões da Bunnix, entretanto, dizem que ela foi sábia, mas seria melhor não saber de todas as consequências de seus atos no futuro. Chronobug então abraça a Bunnix e volta para a linha do tempo para devolver o Miraculous para aquela sua outra versão que havia desistido dele. Depois, volta para sua própria linha do tempo. Dessa vez, ao invés de manter todos os Miraculous para proteger o planeta, ela tem outra ideia: enviá-los para seus portadores para que todos juntos possam defender o mundo ao invés dela sozinha. O primeiro a voltar foi o Cat Noir, que ficou muito feliz em reencontrar o Adrian. Vemos que depois, já transformados em suas versões de super-heróis, Ladybug e Cat Noir se encontraram e descobrimos que os dois concordam que segredos muito pesados não podem ser revelados de qualquer maneira. Os dois estão muito felizes. E antes de acabar, aquela vilã pega o Miraculous mais uma vez e vai fazer outra coisa. Só que aí o filme acaba de verdade. Obrigado por assistir, até o próximo!